Olá pessoal, meu nome é Jorge Luiz Costa e junto com as professoras Cláudia e Jane preparei essa videoaula sobre o GeoGebra com um enfoque em álgebra vetorial. Essa primeira aula nós vamos ver alguns conceitos básicos relacionados ao GeoGebra e que ajudarão vocês no decorrer da disciplina. O que é o GeoGebra? GeoGebra é um software de matemática dinâmica, ou seja, permite manipular objetos matemáticos na tela do computador, que junta geometria, álgebra e cálculo. Ele é um software gratuito, ou seja, pode ser copiado e distribuído livremente, e multiplataforma, quer dizer que ele pode ser usado em computadores com sistema operacional Windows, Linux ou macOS. Com isso, há uma flexibilidade muito grande de configurações onde o GeoGebra é executado. O seu criador foi o Marcus Rohwenwarter, não sei se a pronúncia é essa, e atualmente possui colaboradores do mundo todo. Então, realmente transformou-se em um projeto grande e colaborativo. Bom, por que usar o GeoGebra em uma disciplina do curso de matemática, né? Primeiro, por ser um software de matemática dinâmica, e isso pode facilitar ao aluno a percepção de conceitos, propriedades e padrões matemáticos. Tenta-se então sair daquela matemática somente abstrata e tentar trazer elementos que permitam ao aluno manipular alguns de seus objetos. Com isso, nós esperamos que vocês consigam perceber, até de uma forma mais intuitiva, os conceitos ou propriedades que nós estamos trabalhando na nossa disciplina. Bom, permitir ao professor criar objetos de ensino, ou seja, recursos didáticos que favoreça a explicação de conteúdos e assuntos específicos. E vocês, como futuros professores de matemática, podem entender essa forma de se trabalhar com a informática no ensino e aprendizagem de matemática. Vocês também produzindo materiais que podem ajudar o aluno de vocês, assim como nós estamos tentando fazer. E um outro motivo é porque o GeoGebra possui recursos e ferramentas que atendem às diferentes áreas do conhecimento matemático, geometria, álgebra e cálculo. Mas é interessante porque não é uma visão particionada. Mesmo atendendo à geometria, à álgebra e ao cálculo, podendo ser cada uma dessas estudadas separadamente, no GeoGebra tem como nós integrarmos isso daí. Então nós podemos usar recursos da geometria, da álgebra e do cálculo, tudo junto, e assim tentar favorecer a integração dessas três grandes áreas. Como usar essas videoaulas? As videoaulas não são para serem apenas assistidas. O que eu estou tentando falar então com essa ideia do apenas? Não adianta você pegar essas videoaulas, colocar no computador e assistir de ponta a ponta. Nós esperamos mais de vocês. Bom, primeiro, para assistir essas videoaulas, vocês precisam ter o GeoGebra instalado no computador onde vocês estão. Depois, assista a videoaula fazendo o que está sendo mostrado nela, no GeoGebra. Então, em diversos momentos, eu saio da apresentação de slides e vou para a tela do GeoGebra para mostrar como criar, manipular, alterar propriedades. Então, nesse momento, é interessante que você, em seguida, faça também no seu GeoGebra. Anote as dúvidas e dificuldades que você encontrou durante a videoaula, durante aquele momento onde você está manipulando o GeoGebra. Porque a partir dessas anotações e dificuldades, você vai poder assistir novamente a videoaula até tirar a dúvida, observar o que foi feito, como que foi clicado, onde foi clicado. Agora, se você não conseguiu a resposta para a sua dúvida, aí peça ajuda. Peça ajuda ao tutor, peça ajuda ao professor, peça ajuda ao colega. Se achar melhor, pode ir para a internet, tem muitos materiais também disponíveis, mas não fique com a dúvida, tá?
passe essa dúvida para frente, compartilhe com outras pessoas e tente tirar essa dúvida de você. Relacione o conteúdo da videoaula com o conteúdo da disciplina que você está estudando. Lembre-se, a ideia de inserir o GeoGebra no curso é para ajudar você a entender melhor esse conteúdo matemático que a gente está trabalhando. Então, não adianta assistir a videoaula se não fizer essa ponte com o conteúdo matemático estudado. Muito bem, com relação à janela do GeoGebra. A janela do GeoGebra tem várias áreas que têm nomes específicos e conhecer esses nomes ajuda no momento de se comunicar conosco e do professor comunicar com você algumas ações. Por isso é muito importante prestar atenção nesses nomes, né? São nomes comuns que provavelmente vocês vão identificar muito rápido. O primeiro dela é a barra de menu, onde estão todas as opções. Então nós temos ali o menu arquivo, editar, exibir, opções, ferramentas, janelas e ajuda. Nessa barra existem uma série de ações, principalmente ações do tipo salvar e carregar, que são usadas com muita frequência. Uma outra área da janela são as barras de ferramentas. É essa linha de botões onde vocês vão ter todos os botões e ferramentas básicas do GeoGebra. Básicas no sentido que já vem com ele, as ferramentas padrões, porque o GeoGebra tem um recurso mais avançado, onde o usuário pode criar novas ferramentas. Mas, a princípio, nós vamos ficar somente com as ferramentas básicas que dá conta de maneira muito tranquila dos conteúdos que vão ser trabalhados. Nessa barra de ferramentas, cada um desses botões ele abre um menu com uma série de outros botões e ferramentas. Janela de visualização é a área onde acontece a construção visual no GeoGebra. Existem diversas áreas de visualização. Essa é a área padrão. Pode-se ter uma outra janela de visualização e ainda uma janela 3D, uma janela de visualização 3D. E do lado esquerdo, no seu padrão, a janela de álgebra, onde aparecem os elementos algébricos daquilo que está na janela de visualização. Então, se é colocado um ponto, o ponto aparece na janela de visualização e na janela de álgebra. E por último, o campo de entrada. O GeoGebra você pode operar com ele diretamente pelas ferramentas que estão na barra de ferramentas ou via comando. Se for via comando, esse comando é digitado no campo de entrada. Vamos então ver agora na tela do GeoGebra isso que nós acabamos de falar. Essa é a janela do GeoGebra. Então aqui em cima nós temos os menus. Então tem aqui menu arquivo, editar, exibir. E embaixo nós temos as barras, a barra de ferramenta com os diversos botões. Observe que aqui no canto inferior direito existe uma setinha, um triângulo. Ao clicar nesse triângulo aparecem as opções daquele menu de ferramentas. Então, quando eu clico no botão ponto, naquela ponta de seta aparecem as diversas ferramentas. E assim acontece com todas as outras ferramentas ou os outros botões ou menus. Quando eu seleciono uma determinada ferramenta ou um determinado botão, aparece um help, uma ajuda. Então ali, essa é a ferramenta ponto, clique na janela de visualização ou sobre um objeto. Então veja que aí já aparece uma ajuda para fazer a construção no GeoGebra do jeito que for necessário. Nós temos aqui então a janela de visualização ou área de construção. Ok? Então essa é a interface básica do GeoGebra. A interação com o GeoGebra. Cada item colocado ou construído será considerado um objeto, por exemplo, um ponto, uma reta, um vetor.
Os objetos inseridos em uma construção possuem diversas propriedades que podem ser alteradas usando o menu de contexto, que é ativado clicando o botão direito do mouse sobre o objeto. Então vamos agora no GeoGebra ver como que a gente insere um objeto, como que a gente ativa um menu de contexto e vamos visualizar algumas das propriedades dos objetos inseridos. Estamos aqui na nossa área. Eu vou pegar a ferramenta ponto e vou clicar na janela de visualização. Cliquei. Quando eu fiz isso, apareceu o ponto e na janela de álgebra a descrição algébrica desse objeto que foi colocado. Eu vou pegar agora a ferramenta mover e mostrar para vocês que eu posso mover esse ponto para qualquer área. Observe que quando eu aproximo a seta da ferramenta mover sobre o objeto, ele se expande. Na janela de álgebra há um destaque sobre esse objeto e ao clicar eu posso arrastar. Quando eu faço isso, a janela de álgebra vai alterando o valor desse ponto no plano cartesiano. O menu de contexto, ele nada mais é do que o menu ativado pelo botão direito do mouse. Então, se eu coloco o ponteiro sobre o objeto ponto A e clico com o botão direito, vai aparecer o menu de contexto. Nós temos a identificação do ponto, uma opção para trabalhar com coordenadas polares, exibir objeto, veja que ele está marcado. Isso significa que o objeto está aparecendo na tela e eu posso ocultar esse objeto. Então ele não é que ele foi apagado, ele só não está visível. Tanto que vocês conseguem visualizá-lo na janela de álgebra. Para voltar o objeto, eu posso apontar sobre ele na janela de álgebra, clicar no botão direito e reativar o exibir objeto. Observe que na janela de álgebra, na frente do objeto, neste caso ponto A, tem uma bolinha. Quando ele está visível, a bolinha está cheia. Quando ele está oculto, a bolinha está vazia. Eu posso exibir ou ocultar esse objeto clicando sobre essa bolinha. Outras propriedades. Eu posso exibir o rótulo, lá está identificado A, eu tirei o rótulo. Posso voltar com o rótulo e eu posso ativar a janela de propriedades, onde eu consigo fazer uma série de configurações. Tem as configurações na aba básico, cor, estilo, álgebra, avançado e programação. Essas duas últimas aqui, raramente nós trabalhamos com ela. O que nós vamos trabalhar com mais frequência é o básico, cor e estilo. Essas propriedades vão variar dependendo do tipo de objeto que nós estamos colocando. Então, se eu for colocar, por exemplo, um outro ponto e criar um segmento de reta, eu posso alterar as propriedades do segmento de reta clicando com o botão direito, abrindo o menu de contexto, propriedades, e aí tenho lá básico, cor, estilo, avançado e programação. Muito próximo do que eu tinha com o ponto, porém agora voltado para segmento de reta. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa primeira videoaula. Espero que ela ajude vocês e instigue vocês a começar a explorar. Eu gosto muito da palavra brincar com o GeoGebra. Tá ok? Até a próxima videoaula. Thank you.